Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,65%, uma primeira sinalização de topo para se ter um movimento de baixa no gráfico diário, ou de baixa ou movimento lateral, uma correção desse movimento de subida composto aí por 9 pregões, sendo que o Ibov já não está mais em tendência de baixa. Para mim a tendência é de alta, visto que nós temos um movimento de alta no gráfico semanal, chegando num nível importante ali do semanal. Se a gente olhar aqui, é uma região ali na casa dos 61.600, até fechou um pouco acima disso. É uma região que tende a funcionar ainda como resistência, 61.600 até 61.935, que é essa região aqui, fechou pregão passado acima, esse pregão já fecha abaixo. Acima disso, o próximo nível de resistência mais relevante na faixa ali de 62.900 a 62.935 ou 63 mil pontos, arredondando. Segue dentro de um movimento de alta, com chance maior de gerar fundo ascendente. Principal suporte para um movimento de correção no Ibov fica primeiramente na faixa dos 60 mil pontos e depois disso na faixa dos 59.500 a 59.300 pontos. Antes há um suporte intermediário, que é esse nível aqui, na casa ali dos 61.400 pontos. Então, o Ibov perdendo a mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter esse movimento de correção aqui no gráfico diário. Na semana, só lembrando que a alta foi de 2,39% e, como eu já disse, segue dentro de um movimento de alta, apoiando um pouco mais a possibilidade de compra de fundo ascendente após alguma correção, seja no preço ou no tempo. No mini índice, o dia aqui, olhando para o mini índice, para as operações, hoje foi um dia do mini índice, onde eu recomendei 3 operações, e no mini dólar não cheguei a recomendar nenhuma operação. Vamos lá então aqui ao mini índice, as operações de day trade. A primeira recomendação foi aqui nesse nível, se perdesse a mínima desse candle. Essa mínima foi perdida, já tinha gerado no pregão passado um movimento forte para baixo, abriu o pregão confirmando o movimento de baixo. E aí, quando gera esse movimento de correção em relação a esse movimento de baixo, eu opto por fazer essa venda na perda dessa mínima aqui. Então a recomendação foi na perda dos 62.655, venda executada. Foi uma operação que andou bem, veio forte aqui para baixo, veio até esse nível, mas eu encerrei aqui nesse candle quando estava batendo nesse nível aqui de suporte e não perdeu de imediato esse suporte, ficou travado em cima desse suporte sem perder essa mínima. Então eu optei por encerrar essa posição logo aqui muito próximo dessa mínima, e observe que ainda andou, depois foi lá em cima e depois volta aqui para baixo, ou seja, vai lá em cima e fecha aqui nesse nível e ainda consegue voltar aqui para baixo, andando em torno um pouco mais de por volta de 80 pontos do ponto da minha saída. Mas foi uma boa operação, uma operação que gerou um ganho de 0,35% na operação, capital total um crescimento de 0,31%. Depois disso, o mercado, houve aí a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos, 11h30 pelo horário de Brasília, e aí o mercado começou a ficar bem volátil e sem muita direção. Observe que a configuração desses candles aqui, e principalmente quando eu falo isso, a leitura se torna um pouco mais difícil para se buscar qual o movimento mais provável. E aí, nesse sentido, ainda consegui identificar uma oportunidade de uma possível entrada, que foi aqui na perda da mínima desse candle. Então, quando estava proporcionando esse candle, já mandei o aviso, alertando que eu estava de olho numa chance de venda em cima do mini índice, assim como aconteceu aqui nessa operação. Recomendei a venda, essa venda foi executada, veio forte para baixo, perdeu um nível de suporte, chegou a andar bem, ainda segurei a posição depois que gerou esse candle de alta, na expectativa de aguardar o próximo candle, que a expectativa que eu tinha maior era que esse candle fosse de baixo, e eu estava aguardando para justamente ver uma possível perda do suporte de 170, esse valor aqui, ó, 62,170, esse fundo aqui. Só que vai lá e bate exatamente no ponto, não só bate uma vez, bate lá e não consegue perder. Quando fecha aqui nesse nível, o próximo candle eu ainda segurei um pouquinho, já estava para sair da posição, porque esse candle já deveria ter perdido. Quando esse candle não vem para perder aqui embaixo, já começa a ganhar força para cima, eu opto por encerrar essa posição, visto que estava em cima de um suporte relevante. Optei por encerrar a posição com ganho de 0,35%, capital total mais 0,31% de crescimento.
Depois disso, ainda recomendei uma nova venda na expectativa justamente dessa perda desse 170, de ter um movimento para baixo. Porque a minha leitura estava algo nesse sentido. Aqui fez 4 candles para baixo de um movimento, aí veio com 4 candles de forma lateral. Poderia justamente iniciar mais outro movimento aqui para baixo, dando sequência a essa perda de suporte. Então, como veio, perdeu o suporte, volta aqui para cima, volta para uma região que era de fundos anteriores, e gera, eu estava de olho nesse candle aqui, se esse candle para aqui nesse nível, com mínima aqui assim, eu já teria recomendado a venda na perda da mínima desse candle. Só que quando ele vem e fecha aqui para baixo, ele já gerou o sinal antecipado. Aí por esse motivo eu já fiquei de olho na correção. Nesse momento eu olhei um gráfico de menor periodicidade, olhando a correção para entrar aqui num valor próximo do que seria aqui essa região de 265, entrada em 275. Nessa entrada, minha expectativa é que tivesse gerado, olhando aqui para o gráfico de 2 minutos vai ficar claro, que tivesse gerado, essa correção aqui, ó, que tivesse gerado uma formação de topo. Não deveria mais voltar para cima dos 300, ganhar força para cima dos 300. Então eu entrei aqui nesse candle, quando estava subindo, e quando gerou esse candle aqui já rompendo os 300, eu fiquei atento, inclusive avisando que eu poderia encerrar a posição se ganhasse força para cima dos 300. Vai lá, bate nos 300, volta, faz esse candle, esse aqui tenta cair. Quando esse aqui começa a ganhar força para cima de novo, eu opto por encerrar a posição justamente na superação da máxima dele, que era a máxima do candle do gráfico de 10 minutos, essa máxima aqui. Então essa posição foi encerrada com a leve perda de 0,06%. Capital total menos 0,06%. Enfim, um dia bem positivo no mini índice. Para o próximo pregão, formação de topo ali no G60, abaixo principalmente de uma região de 62,650, me chamaria mais atenção para a ponta vendedora. Se ganhar força aí para cima desse patamar, fico mais para a ponta compradora. E no mini dólar, só comentário rápido em relação ao mini dólar, já que não teve a operação no pregão de hoje, olhando para o G60, faz um movimento inteiro para cima, fechamento na máxima, possibilidade de fundo contra uma tendência de baixa, podendo trazer uma correção que pode levar o mini dólar ali para uma faixa de resistência nas 3.264, 3.266, essa região aqui de fundo anterior. Então ficaria atento nesse patamar aí em cima do mini dólar, se ganhar essa força para cima, mas em termos de day trade, caso depois de todo esse movimento de subida que no meu modo de ver ainda não ganhou força para cima, apesar do candle ali no gráfico diário, se gerar alguma sinalização forte para baixo, ficaria atento para buscar venda a favor de um novo movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Depois disso temos aqui para falar das ações. PETR4, só voltar aqui para o gráfico mensal. PETR4, gráfico diário, queda de 0,57%. Movimento de subida, primeira sinalização de um topo para se ter um movimento para baixo, um movimento de correção. Se esse movimento não ganhar muita força para baixo, traz a chance de se buscar compra de swing trade, compra de fundo ascendente em cima da PETR4. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais, mínima de hoje de 15,50, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento realmente para baixo aqui na Petro. Principal nível de suporte, fica aqui começando nessa mínima aqui, falar em número redondo, R$15, aqui a mínima é R$14,95, R$15, número redondo seria o primeiro patamar de suporte, e depois aqui em torno de R$14,88 e R$14,70. Petro aqui na semana, alta de 5,31%, também dentro de uma configuração de movimento aqui para cima, a PETR4. Na Vale 5 eu recomendei venda no pregão de hoje, se ela tivesse voltado para baixo dessa mínima aqui, porque ela abriu com gap de baixa. Se ela depois de ter vindo aqui para cima, tivesse já vindo para perder nesse pregão de hoje, perder essa mínima aqui, ela configuraria ali um topo descendente em relação a todo esse movimento de subida. A minha leitura seria essa, ou seja, 2 candles ali forte para baixo, no semanal tem 2 candles mais fracos para cima, podendo iniciar aqui um novo movimento para baixo. Ainda é um ativo que me chamaria atenção para arriscar uma venda aqui se ela perder essa mínima aqui, os R$24 a partir do próximo pregão, podendo trabalhar com stop mais curto aqui logo acima dessa máxima, acima dos R$24,65 em cima da Vale 5. Então é um papel que eu vou ficar atento aí no início da semana que vem. Depois disso, só para comentar que a Vale terminou a semana com alta de 3,3%, eu já comentei aqui a leitura em relação o que seria minha expectativa em cima da Vale 5. LPL4, um movimento muito forte para cima, gera que é um movimento de correção ainda curto em relação a esse movimento de correção, ou seja, quando eu falo curto, é para se ter uma melhor relação risco-ganho. Então o ativo pode sim ter mais outro movimento aqui para cima, mas para uma melhor relação risco-ganho seria bem interessante que se tivesse mais 1 a 2 pregões aqui assim, e depois gerasse uma sinalização para cima.
Então é o que me chamaria mais atenção. Arriscando um pouco mais seria na superação dessa máxima aqui ou da máxima do pregão anterior, dos 10,92, tentando pegar algo mais para cima, mas lembrando, está bem prolongado esse movimento aqui de subida, sem uma correção muito pequena no primeiro momento ali no tempo, na ELPL 4. VLID 3, assim como o Vale 5, seria uma das possibilidades de venda. Olhando aqui, faz essa subida, tenta subir de novo aqui nesse movimento, até agora nada, respeitando ainda esse topo anterior. Se a gente olhar para o gráfico semanal, a tendência é de baixo, o ativo está fraco nesse primeiro momento, gerando aqui uma correção ainda fraca, ou seja, o movimento de subida, depois desse forte candle de subida aqui, não conseguiu ganhar força. Então é um ativo que, se vier a perder essa mínima aqui do pregão de hoje, me chamaria atenção para arriscar a venda a favor de um novo movimento de baixa no papel. E por último aqui a Ambev3. Ambev eu saí dessa posição, eu encerrei a posição no pregão de hoje. O ativo no gráfico de 60 minutos, abriu, na verdade o dia abriu, vindo aqui para baixo, e depois que o ativo não consegue voltar para cima, quando ele vem, ele perde a mínima do pregão, que é essa aqui, ó, a mínima do dia. Eu estou colocando o gráfico de 60 minutos, mas enfim, olhando a mínima do pregão de hoje era essa aqui, localizada em 16,56. O ativo vai e perde essa mínima e tenta voltar para cima, se sustentar acima desse patamar. Não consegue se sustentar acima e eu opto por encerrar essa posição antecipadamente, inclusive dando chance de saída nessa faixa de preço que eu encerrei essa posição. Ativo com a leve perda de 0,6%, aqui é a operação da Ambev, 0,6%, capital total menos 0,13%. Por que eu encerrei antes mesmo da perda da mínima do pregão anterior? Porque eu já tinha mencionado que em duas videoanálises anteriores, eu tinha mencionado que tinha que ganhar força aqui para cima desse 16,67. Aí o pregão de ontem aciona só mais para o período da tarde e não consegue fechar acima. Então, quando eu abro o pregão e já não consegue ganhar força para cima, já começou a desconfigurar o que eu gostaria de ver e eu optei por encerrar antes mesmo de uma perda de mínima do gráfico diário nessa posição. Enfim, com a leve perda na Ambev. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like, um joinha aí no YouTube, na videoanálise. Desde já eu agradeço, desejo a você um excelente final de semana e voltaremos a nos encontrar na segunda-feira. Um grande abraço e até mais.